Muito boa tarde, prazer imenso recebê-los aqui na TV Morada para mais um programa Morada Agora. O nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, aqui pelos canais abertos e fechados da TV Morada. Muito boa tarde, pessoal da região de São José do Rio Preto, esse pessoal sintonizado, bem informado no 43.1, uma área de 50 quilômetros a partir de Rio Preto. Estamos chegando com som e imagens de qualidade. Muito boa tarde, a minha querida Araraquara, 8.1, a sede mãe da TV Morada, abraçando a todas as cidades aí do centro do estado. Muito boa tarde, minha querida Ribeirão Preto, do 26.1, abraçando toda a região norte do estado de São Paulo. E muito boa tarde, nossos assinantes da NET, do canal 7 da TV Rio Preto, que também assistem esse programa em reprise a partir das 11 horas da noite aí. Um abraço muito especial aos nossos assinantes aí. Mais de 120 mil assinantes aqui em São José do Rio Preto. E abraçando todos que estão nas redes sociais. Aí não existe fronteira, né? Eu falo para todo o planeta, curtindo aí através do jornal Morada Agora no Facebook. O mesmo nome para o Instagram. Também no canal do YouTube da Insat TV e da TV Rio Preto. Estamos aí? Contem com a gente, porque nós temos aí um jornal com um resumo bem feito dos fatos que aconteceram nas últimas horas. Aqui na região noroeste do estado de São Paulo, no norte do estado e também no centro do estado mais importante da federação. Primeiro destaque, eleição, hein? Mais uma pesquisa eleitoral e mostra que o prefeito Edir Araújo, na sua corrida eleitoral, na pesquisa diário, está mostrando que ele pode vencer até no primeiro turno, se a situação não mudar. Vamos mostrar os números na estimulada, também na espontânea e a rejeição. Quem tem mais rejeição aqui em Rio Preto? Vamos falar sobre esse assunto? Sim. Boa notícia, hein? Já estamos fechando um local que era para tratamento da Covid. Um posto de saúde que foi transformado, fechou. Literalmente, isso que é uma ótima notícia para começar a segunda-feira. E tem notícias ruins também, né? Que coisa, hein? Um senhor aí, qual a idade da senhora que morreu? Uma senhora de 53 anos foi brutalmente assassinada pelo ex-marido, da região de Ribeirão Preto. Daqui a pouco, os detalhes de mais um feminicídio que a gente detesta falar sobre esse assunto, mas é obrigado a falar. E a Polícia Rodoviária Federal, dona Aninha? Quanto foi? Olha o que tem de telefone celular que nós ficamos olhando ali nas imagens, né, Mário? Dá até vontade de pegar um assim comprado, né? Só top, hein? 30 mil em contrabando da Polícia Rodoviária Federal apreende na BR-153. Olha aqui. Um homem se fechou dentro de casa, é na Zona Leste isso aqui de Rio Preto, né? E deu tiro para tudo quanto é canto, até no escudo dos policiais do Batalhão de Ações Especiais. De maneira profissional, o BAEP foi lá, suportou o tiroteio, prendeu o homem e o levou para onde? Hospital Bezerra de Menezes. Na sequência, qual o candidato que nós temos hoje de Araraquara? Mino Mengatti, do PSB, continua a nossa maratona, entrevistando os candidatos da região de Araraquara. Você vai saber as propostas deles e também nós temos aí gols da rodada. Olha, graças a Deus os times da região na Série D ganharam de lavada, dentro e fora de casa. Começou a bezinha, hein? O América perde para o Araçatuba. O Tanabi também foi lá em Birigui e acabou apanhando. Tem rodada na próxima quarta-feira. Hoje, dia 19 de outubro, segundona, Primavera Brasileira. O nosso programa nesse 2020, Morada Agora, já está no ar. Bom, no segundo bloco desse programa nós teremos também a presença do juiz eleitoral, Dr. Paulo Vieira, que vai fazer uma análise aí e mostrar como é que está essa eleição, já que estamos caminhando aí,
estamos a pouco menos de um mês para a realização do primeiro turno. E a gente quer saber do doutor como é que está a fiscalização, como é que estão as denúncias, tem um tal de Pardal, e também tem a minha querida Mari, que está por aqui hoje, né, mais uma vez. Ô Mari, boa tarde, tudo bem com você? Passou bem o final de semana? Graças a Deus, tudo bem. Maravilha, boa tarde, né, Mari? a todos. Mari, o pessoal quer participar do nosso programa, né? Nós temos o nosso principal canal de contato aí. Qual que é, Mari? 17 ao DDD 988027000. Mas repita DDD as pessoas 17. tem que saber na ponta da língua. O 7.000 eu já decorei. 988027000. Imagens, som, você pode mandar fotos, você pode mandar textos, fica à vontade. 24 horas do dia, não dorme, né, Mari? É isso, sugestão de reportagem, reclamação. É isso. Daqui a pouco eu vou mostrar a pesquisa aí eleitoral. Nós vamos também falar a respeito de eleições em outros municípios. E vamos iniciar com mais um candidato, não é isso, dona Mari? Que isso mesmo. A senhora vai recebê-lo agora aí, mais um candidato que está lá do PSB, da nossa querida Morada do Sol em Araraquara. Vamos lá, Mari. Vamos falar ao vivo com o candidato Nino Mengatti, do PSB, candidato à Prefeitura de Araraquara. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, uma honra falar com vocês. Prazer boa tarde, todo nosso. Nino. Vamos Boa começar tarde. com a pergunta, né, que nós fazemos a todos os candidatos, o porquê que o senhor quer ser prefeito de Araraquara? Araraquara passa por um momento muito difícil, né? Esse ano de 2020, particularmente, nós perdemos muitos empregos, foi a cidade que mais perdeu empregos aqui na região central, mais de 15 mil pessoas ficaram desempregadas e a gente precisa mudar essa realidade. Então, por isso eu quero ser prefeito, primeiro, para gerar emprego. Nós temos aí 15 mil pessoas que perderam emprego, 66 mil pessoas que estão no auxílio emergencial, que a partir de fevereiro não terão mais o auxílio emergencial, e mais de 700 lojas que fecharam aqui no comércio de Araraquara. O enfrentamento da pandemia é importantíssimo, mas é mais importante, depois da pandemia, a gente resolver e tomar medidas, principalmente de gerar emprego, que é a principal questão que nós estamos vivendo aqui em Araraquara. Nós temos que olhar para o presente que nós estamos vivendo, mas olhar muito para o futuro da cidade. Por isso que eu quero ser prefeito, para fazer mais. A nossa coligação é tempo de fazer mais e melhor. Por isso que nós encaramos e perdemos, infelizmente, nesses últimos anos, posições privilegiadas que nós tínhamos. Quando eu fui secretário de Educação, nós tínhamos a quarta melhor educação do Brasil. Hoje é a 74ª. Perdemos posições de vanguardas para São Carlos, Matão. Então, nós precisamos, de fato, gerar empregos e retomar a economia aqui em Araraquara. Por isso que eu quero ser prefeito de Araraquara. Nino, como que você avalia essa questão da pandemia em Araraquara? A pandemia aqui em Araraquara, os números aqui, infelizmente, estão crescentes, né? Nós perdemos mais de 56 vidas, mais de 5.800 pessoas tiveram contaminadas, e nós temos uma preocupação imensa com essa questão, porque a pandemia, o enfrentamento dela, apesar de estar sendo correto, né, por parte do governo do estado, do governo federal e também pelo município, mas ela afetou diretamente as pessoas que procuram cirurgias eletivas, pessoas que estavam na fila há muito tempo. Então nós temos um problema de saúde que se agravava já há muito tempo aqui, e com a pandemia piorou. E aqui nós precisamos manter, primeiro, a testagem, isso é fundamental. A partir de janeiro também continuar a testagem para que a gente tenha índices baixos e principalmente ter uma preocupação na saúde com as cirurgias eletivas, visto que mais de 1.500 pessoas estão na fila de cirurgias eletivas. E quero aqui deixar minha solidariedade aos enfermeiros, médicos e às pessoas que estão na linha de frente do Covid, que têm mantido ainda os índices baixos. Mengatti, eu gostaria de falar duas coisas para o senhor. A primeira, Claro. Essa demanda reprimida que está por aí na saúde, ela precisa ser resolvida a partir do dia 1º de janeiro. Então nós teremos demanda reprimida, não só aí, mas em todo o Brasil. Pessoas desempregadas,
pessoas doentes que vão precisar tratar, inclusive psicologicamente, que aqui em Rio Preto, por exemplo, aumentou demais as pessoas que sofreram aí com essa pandemia e ficaram com problemas psicológicos, e também a questão da educação, que o senhor conhece muito bem. Como é que o senhor pretende enfrentar, sendo eleito prefeito a partir do dia 1º de janeiro, essas 3 demandas reprimidas que fatalmente estarão lá na mesa do chefe do Poder Executivo de Araraquara? Essa questão da saúde, eu quero chamar aqui a Unimed, o Grupo São Francisco, a Santa Casa, a cidade de Matão, que tem um hospital de referência. Eu conheço São Carlos, porque eu já estive lá como secretário de Educação, morando em Araraquara, estive lá, falar com o pessoal do Hospital Universitário, o AME, que está aqui em América Brasilense. Nós vamos ter que fazer um grande mutirão regional para fazer essas cirurgias eletivas, em que pese que todos os municípios vão passar por isso, mas Araraquara é o município que mais sofre com isso. O problema que nós estamos vivendo aqui é o isolamento do atual prefeito, que apesar de ser vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos, jamais conversou com o presidente da República, nunca foi a São Paulo conversar com o governador João Dória para resolver esses problemas da saúde que a gente tem de gravidade. Então, a primeira coisa, que a tua pergunta é correta, é conversar, dialogar de igual para igual, porque o prefeito de Araraquara tem o mesmo peso que tem o presidente da República, o governador de São Paulo, e tem que ir lá buscar recursos para resolver isso daí. E dialogar com o prefeito de Matão, de São Carlos, de América, onde está o AME, o EAB, para resolver esse problema das cirurgias eletivas. Isso é muito grave. A questão da educação eu conheço, porque eu já fui secretário de Educação aqui em Araraquara, em São Carlos. Quando eu fui secretário aqui, foi a 4ª melhor educação do Brasil e São Carlos a 3ª melhor. Nós temos aqui mais de 1.200 crianças fora das escolas. Temos aqui um problema ainda persistente de falta de professor. O prefeito entregou 3 unidades no Vale Verde, na região do Salmidei, não inaugurou porque não tinha recursos para contratar professor. E, principalmente, nós vamos colocar tablet com internet para os professores e também internet gratuita nas regiões da cidade. Nós temos um programa Cidade Conectada e nós vamos buscar recursos no governo federal, do Fundo Nacional de Telecomunicações, para disponibilizar internet gratuita, porque aqui 67 mil araraquarenses, depois de 15 dias, não tem mais internet porque trabalham com celular pré-pago. Porque a educação vai ser híbrida. Apesar da vacina, né, está sendo prometida para o próximo ano, nós teremos no ano que vem não um retorno total às aulas. Por isso que nós precisamos, principalmente, manter a educação híbrida e manter a internet, já que a maioria não tem internet e nem os professores têm tablets. Então, o grande recurso da educação vai ser, principalmente, enquanto não rolam as aulas presenciais, na formação dos professores, tablet e internet de alta velocidade, e se for preciso, nós vamos pedir para o governo do estado, como ele fez agora recentemente, disponibilizar chip com internet para os alunos. E a questão do emprego, que é uma gravidade muito séria que nós estamos enfrentando aqui, Senai, Sesc, Ciesp, conversar com todas as forças aqui, porque no emprego, principalmente, nós temos aqui dos 15 mil desempregados, a grande maioria é gente que tem formação, que saiu das escolas técnicas, das universidades, que estão atrás do primeiro emprego. Então, nós não podemos manter a Araraquara isolada, em que pese uma dívida aqui, né, que é quase 50% do orçamento, mas a minha experiência, né, como secretário de Governo, Educação, Segurança, eu trabalhei em Brasília também por muitos anos, conheço os ministérios, conheço os ministros e tenho acesso, buscar recursos para tirar a cidade da crise, para colocar a educação, zerar o déficit de vagas. Quando eu fui secretário aqui em 2010, eu fiz 40 reformas e 9 escolas novas e hoje, infelizmente, nós temos 1.300 crianças fora das creches. Investimento em educação, emprego e principalmente conversar em Brasília e São Paulo para buscar recursos, emendas, coisa que o atual prefeito não faz. Nino Mengatti, do PSB, é 40 seu número aí, né? PSB é 40, isso. Mengatti, você disse aí sobre dívidas, eu li a respeito aí de um problema com o INSS, uma dívida muito grande.
Como é que você pretende pagar essa dívida que a Prefeitura tem com o INSS aí, que não foi paga até agora e está comprometendo boa parte dos recursos do orçamento de Araraquara para o próximo ano? Qual que vai ser a sua política para resolver esse problema? Essa dívida do INSS, na verdade, o ex-prefeito Marcelo Barbieri conseguiu resolver isso através da Receita Federal e o atual prefeito, por um erro de interpretação, confessou a dívida novamente. Eu vou recorrer ao ministro, vou recorrer à Receita Federal, como ele disse, eu tenho muito trânsito em Brasília, porque eu trabalhei muitos anos lá na Câmara, também conheço o pessoal. Nós vamos ter que ir lá, sentar com a Receita Federal, na escassez de recursos que nós temos. 66 mil pessoas que não terão mais auxílio emergencial aqui em Araraquara, 15 mil desempregados, falta de vagas, não é possível que a gente não consiga sensibilizar o governo federal. Se tiver que pagar, a minha avaliação, essa dívida foi prescrita e o atual prefeito errou em reconhecer e continuar pagando, eu vou a Brasília, vou falar com os senadores de São Paulo, com os 72 deputados federais aqui de São Paulo, que eu conheço e muitos são meus amigos, para que a gente possa renegociar e abater grande parte dessa dívida e dar um jeito para que sobre dinheiro para investimento. Não é possível a gente pagar uma dívida que já tinha sido prescrita, o atual governo errou com essa dívida e a gente continuar pagando e sacrificando o orçamento, que é um orçamento apertado e que nós precisamos cada centavo aqui para fazer investimento na cidade. Agora você é do PSB, Partido 40, vai mais pelo que o senhor está contando, seu conhecimento de andar no Palácio e conhece bem os ministros e deputados, do que propriamente a legenda, que ela não é aliada do presidente da República. Do seu ponto de vista, isso não tem importância. O importante, então, é o seu conhecimento, pelo que o senhor disse agora há pouco? É isso, eu fui secretário de Educação aqui também em Araraquara, eu consegui 32 milhões de investimento em escolas. Recentemente, até há poucos meses atrás, morando aqui em Araraquara, eu fui secretário de Educação do Ayrton Garcia. Consegui 42 milhões de reais, apesar do prefeito na época ser do PSB, com o governo federal e o governo estadual. O problema maior é o isolamento, isso que eu falo. O prefeito fica discutindo questão ideológica, discutindo outras coisas e não conversa com o presidente e com o governador. Araraquara, assim como Rio Preto, né, que tem aí o prefeito Edinho, precisa buscar recursos. O município só não dá conta. Quer dizer, com o trânsito que eu tenho em Brasília, em São Paulo, aqui a eleição acaba dia 15 de novembro. Então, a partir de 16, o meu partido é o partido de Araraquara. Eu vou a Brasília, São Paulo, falar com os ministros, com a experiência que eu tenho com o caminho aberto, para buscar recursos para a cidade. A eleição não pode continuar depois do dia 15. Você venceu, tomou posse dia 1º de janeiro, às 10 da manhã, dia 2 tem que pegar o avião aqui em Ribeirão Preto, Araraquara, ir para Brasília e acampar lá e buscar o que é direito do povo de Araraquara. É isso que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho. Magatti, a folha de pagamento aí da Prefeitura de Araraquara, ela está daquele limite mínimo normal ou ela está inchada? Como é que está a situação? É que teve pessoas que ligou para cá dizendo, olha, a Prefeitura de Araraquara está com excesso de pessoas em cargos de confiança. A gente não vive essa realidade. Eu gostaria que você comentasse, inclusive com relação às estatais. Como é que está a situação hoje aí? Verdade. Infelizmente, você vê, São Carlos tem 28 mil habitantes a mais. Nós temos 228 mil habitantes, São Carlos 256 mil. Lá tem 103 cargos de confiança. Araraquara tem uma receita menor, está endividada, tem 456 cargos de confiança. É impossível administrar. Aí o prefeito, 4 anos, não conseguiu dar aumento para o funcionário, descontou o salário de funcionário na época da pandemia, deixando o pessoal desesperado. Nós vamos trabalhar com o mínimo do mínimo dos cargos de confiança. O problema é ser isso. Tem 456 cargos de confiança, nós vamos ter que fazer o que eu sempre fiz em Araraquara, São Carlos e Brasília. Trabalhar com funcionário de carreira, que conhece a máquina. Aqui são 7 mil funcionários de carreira, que têm experiência, conhecimento. O problema é que a máquina aqui está inchada, não com os funcionários públicos, mas com os 480 cargos de confiança que tem em Araraquara, que é um absurdo. Aí não sobra um centavo
para investimento e além do isolamento político que nós vivemos em relação ao governo federal e estadual, não consegue ter recursos para investimento. Não é possível a gente manter uma máquina com quase 500 cargos de confiança e sacrificar a cidade e não ter um centavo para investimento. Você vê 4 escolas na região do Vale Verde, do Romilda Barbieri, uma região que tem um déficit imenso de educação, e estão lá fechadas porque não tem dinheiro para contratar professor. E aí você tem 500 cargos de confiança na prefeitura. É humanamente impossível fazer isso, entendeu? Muito bem. Nino Mengatti, um minutinho para você se despedir dos nossos telespectadores e conversar, mandar seu último recado. Espero que não seja o último, né? Que possamos ter outros encontros aí nesse trabalho democrático da TV Morada, ouvir os candidatos para que as pessoas possam conhecer suas propostas. Pode aí mandar um alô aí para os eleitores aí de Araraquara, ô Nino. Primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao meu vice. O meu vice é o Pedro Battistini, que foi vereador por 3 mandatos, engenheiro, tenho conhecimento profundo sobre essa questão de água, dos aquíferos, tenho uma honra em ter ele. Agradecer ao pessoal do PDT, do PV, da Rede, os meus amigos do PSB. Eu quero falar o seguinte, é possível, eu tenho experiência como secretário de Educação, de Governo e de Segurança. Nós precisamos olhar Araraquara para o futuro, para frente. Para isso eu tenho 4 propostas com o pilar. Geração de empregos, principalmente para quem está procurando primeiro emprego, para aqueles que não têm emprego, abrir frentes de trabalho para pintura, manutenção da cidade, limpeza das escolas, postos de saúde, gerar emprego, trazer o Sistema S para nos ajudar na formação daqueles que não têm formação, fazer o programa Cidade Conectada, disponibilizar a internet de alta velocidade para todos os bairros da cidade, para que as pessoas possam pagar suas contas, acompanhar os seus filhos na escola, marcar consultas nos postos de saúde. Nós vamos informatizar os prontuários, porque infelizmente Araraquara os prontuários dos pacientes é de papel. Temos uma proposta ousada, que é retomar, eu já fiz isso quando fui secretário de Segurança, o programa CRAC, Vencer é Possível, em parceria com a saúde, a Polícia Militar e principalmente Ciência Social, que hoje as praças de Araraquara, infelizmente, nós temos muita gente que está na drogadição, que não tem apoio, e as pessoas não podem sair, recuperar isso e principalmente trazer investimentos, ir a Brasília e a São Paulo, para tornar uma cidade. Não é possível que uma cidade que nós estamos vivendo, ainda nós temos o pior índice de emprego da região central do estado de São Paulo, que o prefeito nunca foi atrás de gerar, e é isso que eu quero ser prefeito e estou pedindo voto no Nino Mengatti e no Nino 40 para prefeito. Nino Mengatti, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui na TV Morada, desejamos boa sorte nessa empreitada e nessa jornada. Vamos ver aí que se vamos abrir mais espaço e teremos tempo aí até as eleições, certamente o senhor será convidado se isso acontecer. Tenha uma ótima semana para o senhor. Viu? Uma ótima semana. Tá bom. Dona Mari, está aí, portanto, mais um candidato, né? Araraquara está conhecendo aí, Dona Mari, os seus candidatos, suas propostas e, logicamente, o eleitor de Araraquara que vai escolher qual o melhor na opinião deles, né? A gente demonstra aqui, né? Como se a gente mostrasse aqui, olha, está aqui, ó. Né? Agora, cada um sabe o que faz. As propostas estão na mesa, não é isso, Mari? É isso, Torino. E em São José do Rio Preto, a corrida eleitoral aí aponta novamente o prefeito Edinho Araújo como líder aí da corrida, né? A pesquisa foi divulgada pelo jornal Diário da Região neste domingo e o prefeito Edinho Araújo está com 41,7% na preferência aí dos eleitores. Na pesquisa estimulada, né, Mari? Isso. Na pesquisa estimulada, quer dizer, a pessoa... o entrevistador pergunta, dá os nomes para quem a pessoa pode escolher. Essa é estimulada. Como é que estão os outros números, Mari? Já a Coronel Helena... Opa, mudou. Na estimulada, por favor, primeiro aqui. Vamos primeiro aqui. Já a Coronel Helena está com 12,3%, o Marco Rilo 6,6%, o Casale 0,8%, Celi Regina 0,7%, Carlos Arnaldo 0,4%, Rogério Vinícius 0,4%, Carlos Alexandre 0,3%, Paulo Bassan 0,3% e Felipe Marchesoni não teve ali nenhuma votação, Já os votos brancos e nulos
13,5%. 13,5%. E 23% não responderam. É bom lembrar que essa pesquisa é do Instituto PhD com o Jornal Diário da Região. Foi uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 9 de outubro de 2020. Está aí o número do protocolo, SP 02917/2020. Agradecendo meu querido amigo, meu grande chefe de todas as épocas na Globo, o editor-chefe, o Adib Moanes, que certamente nos deixa mostrar aí essa pesquisa do Jornal Diário da Região. 41%. Nessa situação aqui, Mari, foram entrevistadas 602 moradores, né, nos dias 10 a 11 de outubro, em 42 bairros, todos a partir dos 16 anos de idade. O mais interessante de tudo é que a maioria dos entrevistados é constituída de mulheres, 53,8%, e 46,2% por homens. Se as eleições fossem hoje pela estipulada, o prefeito Edinho Araújo seria eleito no primeiro turno, porque ele teria 65% dos votos válidos, enquanto que a coronel Helena, que está em segundo lugar, teria 19,4%. Isso aqui nós deixamos bem claro que é uma situação de momento. As coisas mudam. Eu quero ver na espontânea, que é a principal pesquisa, é aquela que a pessoa cita de maneira espontânea o nome dos candidatos. A gente lembra que quem está na mídia, quem é, por exemplo, o prefeito da cidade, leva uma vantagem muito grande, porque todos o conhecem, ele aparece aqui na televisão, nas entrevistas, ele é uma figura mais conhecida. Enquanto que os demais, tirando o vereador Marco Rilo, que já é bastante conhecido, também a Celi Regina, que foi vereadora, e inclusive até o próprio Valdomiro Lopes, que não é candidato, é citado aí, e também o Carlos Arnaldo, são nomes assim, na política, que já tiveram uma experiência com o cargo. Na pesquisa espontânea, Mari, quem está na frente? É o prefeito ainda? O prefeito Edinho Araújo segue aí na liderança com 24%, 24,1%. E também, em segundo lugar, Coronel Helena com 5,8%. Marco Rilo também em terceiro lugar nessa pesquisa com 2,1%. Casale 0,4%. Valdomiro Lopes 0,4%. Celi Regina 0,2%. Karina Caroline, que também é a vereadora daqui de São José do Rio Preto, 0,2%. Rogério Vinícius, 0,2%, Carlos Arnaldo, 0,1%, Felipe Marquezoni, 0,1%, Paulo Bassan, 0,1%, votos brancos e nulos, 7,9%. Vereadora Karina Carolina aparece com 0,2%, para ela deve estar feliz, né? Aparece numa pesquisa de maneira espontânea. E também a rejeição, quem são os mais rejeitados aí nessa corrida eleitoral? Quem que tem maior rejeição na opinião dos eleitores, Mari? Marco Rilo com 16,2%, em segundo lugar o prefeito Edinho Araújo com 14,6%, Carlos Arnaldo em terceiro lugar com 6,3%, Casale com 5,7%, Celi Regina com 5,2%, Paulo Bassan com 4,9%, Rogério Vinícius com 4,9% também, Coronel Helena com 4,8%, Felipe Marquezoni com 4,3%, Carlos Alexandre com 4,2% e rejeita todos, não votaria em nenhum, 8,1%, número alto também, né? Nada contra nenhum, é a maioria, 52,4%, ou seja, não tem nada contra ninguém. Não responderam 5,1%, lembrando que quem tem mais rejeição acaba tendo mais problemas. Mas a rejeição aqui não está tão alta assim. E, portanto, a coronel Helena, ela tem uma rejeição aqui bastante baixa, de 4,8%. Quem tem menos rejeição tem mais chance de subir. É o trabalho que vai acontecer até o dia 15 de novembro. Na realidade, até o dia 14, né? Sobre eleições, nós vamos recebendo com muito prazer o juiz eleitoral, o doutor Paulo, que está aqui conosco nesse momento. Ele, mais uma vez, atende aí o pedido dos jornalistas. Assisti uma entrevista do senhor com o meu querido amigo lá da TV Câmara, né, o Alexandre Gama, e na época o senhor mostrava bastante implacável, dizendo, olha, não vamos tolerar desrespeito à lei. E nós também não toleramos, doutor Paulo Vieira. Achamos que o pleito tem que ser limpo, democrático, com direitos iguais para todos e todo mundo tem o pardalzinho aí para denunciar irregularidades. Prazer recebê-lo, doutor Paulo Vieira. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e estamos às ordens. É muito importante para a Justiça Eleitoral ter espaço para esclarecer os eleitores, os cidadãos e, mais ainda, colocar à disposição de todos, inclusive dos próprios candidatos que estão concorrendo, as disposições legais e das resoluções do TSE para que ninguém possa depois alegar desconhecimento e praticar infrações eleitorais.
Doutor Paulo, como é que está o pleito até agora? Já estamos aí a menos de um mês das eleições do dia 15 de novembro. Pelo visto, pelo que nós estamos acompanhando, as pessoas estão aí seguindo as determinações do TSE até agora, não é isso? Felizmente, isso é verdade. A propaganda eleitoral ela se iniciou dia 27. E a propaganda do horário eleitoral gratuito, dia 9 de outubro. E como eu sou juiz eleitoral da 267, a zona eleitoral do 167º, que é aquela que o Tribunal Eleitoral Regional de São Paulo estabelece como sendo a que fiscaliza a propaganda eleitoral. E nós temos recebido várias queixas, várias reclamações, denúncias e algumas representações, mas não são grandes, não. Eu acredito que está dentro de uma razoabilidade. E dentro disso, somente na questão de eleitores. São muito poucos as queixas de irregularidade praticada com eleitores. Quanto a candidatos, nós sabemos que os candidatos, eles são mais, eles se sentem mais abalados com reclamações, com queixas, com comentários de candidatos adversários. Tem um pouco mais, e infelizmente, logo no início, no primeiro horário gratuito, teve um problema na geração e houve algumas queixas. Mas nós estamos tentando solucionar essas questões. Doutor Paulo, agora com a pandemia, o comportamento do eleitor e dos candidatos também, esse comportamento mudou bastante. A maioria trabalha aí através de redes sociais, através de WhatsApp, né? Quer dizer, deu um pouco mais de alívio para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a própria Justiça, que aqueles famosos churrascos, cervejadas, sem aglomeração, fica muito mais difícil praticar esse crime, não, doutor Paulo? Exato, porque todo mundo acho que tem a preocupação com a saúde dele, né? Sim. E com a saúde dos demais, porque nós sabemos que esse tipo de conduta, esse tipo de aglomeração, é muito mais fácil haver a transmissão da doença, que ninguém quer ser acometido dessa doença, que acabou sendo o mundo todo, né? Tem gente que comenta que seria uma nova guerra mundial, através de sem armas. Então, ninguém quer ser contaminado por essa doença porque pode transmitir ao ente querido. E isso facilitou a Justiça Eleitoral esse controle. E, como disse o ministro Barroso, hoje, nessa nova eleição, nós temos que seguir duas regras básicas, que é a regra, são as regras, né, da Justiça Eleitoral e as regras sanitárias. É muito importante, então, para o eleitor, os candidatos, ao fazer... O eleitor, ao receber a propaganda eleitoral e os candidatos, os partidos, as coligações, ao propagar a sua ideia para captar o voto, ele deve respeitar não só as normas eleitorais, como também as normas sanitárias. Boa tarde, doutor Paulo. Tiveram algumas mudanças em relação aos pontos de votação. Queria que o senhor explicasse para o eleitor como que ele deve pesquisar para saber onde que é o local de votação. Bom, aqueles que têm, e eu devo até recomendar quem não tem possibilidade de ter, é muito importante hoje nós termos aquele e-título, que é pelo celular. É fácil de... Hoje, quem não tem, é verdade, pode recorrer a um parente mais jovem, que sempre o jovem tem mais facilidade de ter o e-título, porque o e-título ele facilita muito a ter esse acesso. Ele tem esse título e imediatamente ele já sabe se houve uma mudança da sessão eleitoral que ele vai votar. Inclusive, ele vai ter acesso depois para poder, se no caso ele precisar justificar o não comparecimento do dia da eleição, também ele vai poder fazer pelo e-título. Então, mas ele pode também consultar pelo cartório eleitoral, também por e-mail, por acesso ao WhatsApp e também ao TRE. Porque houve, com essa pandemia, com essa restrição orçamentária, infelizmente o TSE não teve uma verba que se fazia necessária para ver uma mudança, uma compra de novas urnas eletrônicas. Então se fez necessário reduzir as sessões eleitorais. E com essa redução, houve uma troca, um remanejamento de eleitores. E com isso, alguns eleitores deixaram de votar em algumas sessões e passaram a votar em outras sessões. Mas eu volto a dizer,
quem tiver essa facilidade de ter o e-título, ele é muito fácil de obter e tem essas várias vantagens de poder consultar a sessão que ele está votando e também depois poder se justificar, ter depois também o comprovante de que ele participou da eleição e ele vai ter facilmente essa informação. Doutor Paulo Vieira, nós estamos à disposição da Justiça Eleitoral, como sempre, para mais esclarecimentos até as eleições. Vamos manter outros encontros aqui para esclarecer a população, os eleitores, né, para saber como é que vai ser o comportamento, vamos falar sobre os mesários, sobre as sessões. Então, o espaço está aberto para o senhor aqui, nós vamos conversar daqui para frente para esclarecer a população e prestar serviço. Eu quero agradecer a sua presença, a sua gentileza, doutor Paulo Vieira, que é juiz eleitoral aqui de Rio Preto. Muito obrigado, viu, doutor Paulo? Eu que agradeço, eu gostaria só de finalizar dizendo de alguns tópicos que é muito importante nessa próxima eleição. Que houve uma mudança de horário, que vai ser agora iniciada às 7 e vai até às 17 horas. E esse período das 7 às 10 horas vai ser dedicado especialmente para as pessoas maiores de 60 anos que possam votar. Ninguém vai poder votar sem a máscara, então a máscara é importante. Sem a máscara ele não vai poder chegar nem na sessão eleitoral. E todo eleitor vai ter nós vamos tentar dar a máxima garantia de segurança por causa dessa pandemia. E eu espero que vai ter segurança de espaço, para que todos possam votar com tranquilidade e com segurança. Inclusive também aqueles que vão trabalhar, que são os nossos mesários. Surpreendente, né, doutor Paulo, a quantidade de pessoas voluntárias que apareceu aí, né, no meio de uma pandemia para garantir a nossa democracia, né? É nesse momento que a gente vê que é importante isso, né? Muito, muito grato, porque houve pedidos, a maioria até justificáveis, sabe, de pessoas que realmente não poderiam trabalhar conosco, pessoas que até gostam de trabalhar e pediram para ser dispensados, mas em compensação o pedido de pessoas que quiseram trabalhar voluntariamente foram bem maiores. Eu te garanto, foram o dobro de pessoas que trabalharam voluntariamente. Então isso é um sentimento de cidadania que nos alegrou muito. Muito bem. Foi um prazer falar com o senhor. Uma ótima semana, doutor Paulo Vieira. Obrigado, igualmente, estamos sempre à disposição. Ô Mário, aproveitando que o doutor Paulo citou aqui, a gente quer conclamar que os meninos e meninas com mais de 16 anos, de 16 a 18, que não são obrigados, né? Sim. Mas que estão aí com o seu título, que votem. Escolha o candidato, tem que começar, porque a democracia é a coisa mais importante que nós temos. E também as pessoas com mais de 60 anos. Tem idosos aí que não são mais obrigados a votar. Não são mais obrigados. A gente sabe das dificuldades, mas é importante que possa escolher os melhores candidatos e principalmente aqueles que têm um projeto para os jovens, né? Projetos, olhar direitinho, mas também para os idosos. Porque a maioria da população vai ficar idosa em pouco tempo. Em 50 anos teremos aí uma quantidade imensa de idosos no Brasil. Só para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo tem mais pessoas com mais de 60 anos do que criança de 0 a 13 anos. Quer dizer, aquela pirâmide que nós estudamos, que ela estava assim, uma base larga, né, com jovens, e ela ia estreitando para cima com mais velhos, ela está praticamente invertendo. Então é importante que nós possamos pensar nos idosos. Aí eu estou legislando em causa própria, né? Mais de 60 eu tenho direito, né? Previsão do tempo, dona Mari? Vamos lá? Vamos mostrar aí. Mostra para mim, Mari. Dá a previsão hoje, como é que está aí? 28 graus, Estorino, em São José do Rio Preto. Está fresquinho, o tempo está nublado também. É a chuva que não chega de maneira assim, como é que eu posso, presente, né? Daquele jeito, torrencial, né? Torrencial. Tá caindo aquela chuvinha, dá um susto na gente, tira a roupa do varal, depois tem que pôr de novo. Mas tem 13% de chances de chuva hoje. A umidade relativa do ar não está grandes coisas, mas está 54%. Os ventos estão fortes. Só de não ter queimado a mais já é uma grande coisa. Hoje tem previsão de chuvas até a semana toda. Só quinta-feira que a gente está vendo ali, né? Um pouco ali de sol, né? Que esse sol pegou a gente de surpresa no sábado, né? Foi uma coisa de louco, né? Temperaturas mínimas aí, chega a 19 durante a semana, máxima, graças a Deus, Mari, não passa dos 32. Mas tem um alerta laranja de tempestade, atenção, hein? Tempestade, alerta, principalmente nas estradas, muito cuidado. Pode vir aí, inclusive, com ventos, rajadas, todo cuidado é pouco. Árvores podres, tem que tomar cuidado, tem que falar isso aí, porque vem uma chuva forte. Ficar debaixo de árvore, ficar debaixo daquilo, tem que se proteger o máximo possível.
Clima-tempo, vamos ver o mapa de São Paulo ali, que a gente tem uma noção de como será o tempo, não só em São Paulo, mas em Minas, Espírito Santo e no Rio. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão predominar sobre o sudeste do país. A previsão para o norte e noroeste paulista, noroeste de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro é de chuva forte e frequente, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. O extremo sul paulista também chove em alguns momentos do dia. Já no litoral do Espírito Santo, chove fraco e rápido. No litoral do Rio de Janeiro não tem previsão de chuva e o sol predomina. Nas demais áreas do sudeste, incluindo a capital paulista e Belo Horizonte, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Também tem risco de chuva forte em áreas centrais do estado de São Paulo. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 16, a máxima é de 27 graus, mínima de 19 e máxima de 28 graus em Vitória. Muito bem, estamos de volta com o Morada Agora, nosso jornal diário de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Temos reprise aí nas redes sociais a todo momento, você pode acessar o nosso jornal e também à noite, na TV Rio Preto, às 11 horas da noite, no canal 7 da NET. Dona Mari, o que nós vamos agora? Qual o tipo de notícia que nós temos? Vamos chamar a Aninha para trazer os destaques do esporte? Quer ver como é que ela aparece? Aí, Aninha. Aninha, o Flamengo ontem dançou em cima do seu time, escrachou, o Palmeiras também levou uma surra lá no Ceará, nós estamos quites, né? Os dois times perderam, né? Tá certo. Mas vamos falar da nossa paróquia aqui, né? Notícias paroquiais, não é isso, seu Fox? As paroquiais. Isso. Os times da Série D nossos estão um brinco, né? Foram lá para cima da tabela, não é isso mesmo? Todos ganharam, né? Os times aqui da região. Vamos começar pelo Ferroviária, que venceu de 3-1 contra o Bangu do Rio. O Thiago Marques fez o primeiro, depois ele de novo fez o segundo, nessa cruzada aí de bola de cabeça. O Felipinho ainda conseguiu um gol para o Bangu, goleiro nem foi na bola. E o Gleison fez o terceiro para a Ferroviária, que agora está em primeiro no grupo. Olha que beleza, hein? A nossa ferrinha está chegando junto aí. Ô, Aninha, é uma coisa impressionante. Moça Bonita é um campo lá que eu conheço, lá do Bangu. Era o maior gramado do Brasil. Ele tinha 100 metros de comprimento e por 60 de largura. Tem que correr mais. Não sei se diminuíram. Sim. Enfrentou isso também. E a temperatura estava agradável no Rio, porque Bangu, quando faz calor, né, Pai Xoxó? Lá não é fácil não, né? Frita ovo na grama, nem no asfalto. Mas o que, Aninha? O Novo Horizontino também venceu de 1-0 contra o Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Olha. E o gol foi do Guilherme Queiroz. E também está no primeiro, ocupa ali a primeira posição do grupo 8. O Caxias, que deu trabalho pra caramba no Campeonato Gaúcho, lá pro Internacional e pro Grêmio, apanhou dentro de casa pro Tigrão, né? Sim. E o meu Leão? O Mirassol goleou uma goleada histórica 8-0 sobre o Nacional do Paraná. O Nacional nem viu a bola no segundo tempo, né? Gostei dessa, nem viu a bola. Foram 5 gols não é só possível, no segundo Aninha. tempo. 8 gols, Aninha. O saldo de gol do Mirassol foi lá pra cima, né? Teve head-trick do Fabrício Daniel. O quê? Teve o quê? Head-trick. O que é head-trick? É quando marca 3 gols na mesma partida. E o que acontece com isso? Só marcou os 3 gols na mesma partida. Esse termo eu nunca conheci não, viu? Eu não sabia que pedia música, né? Se quiser pôr música, pode pôr aí, não sei qual o gosto musical. Que legal, né? Os times da região vencendo aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem sabe teremos alguém aí. Ainda está longe da A, né? Mas é o primeiro passo, né, Aninha? Não, é o primeiro passo. E aí o Mirassol está em segundo, só abaixo da Ferroviária, 2 pontos a menos. Que maravilha. Boas notícias, né? Os nossos times da região. Mas começamos ontem a transmitir através da Insat TV aí a Série B do Campeonato Paulista, conhecido como a Bezinha ou Segunda Divisão.
E os times aqui da nossa região de cobertura entraram pelo cano, né, Ana? O América perdeu de 1-0 contra o Araçatuba. O João Marcos fez o gol aí, o escanteio. Pegou o rebote e marcou. E depois, no outro jogo, o Bandeirante venceu de 2-1 contra o Tanabi. 2-0 contra o Tanabi. Primeiro foi de pênalti? Primeiro foi de pênalti do João Vitor e depois o Agnaldo fez o segundo. Primeiro jogo ainda, tem muita coisa para acontecer, mas é sempre bom vencer na estreia, né? É bom, né? Lembrando que o próximo jogo aí é de times da região. O Tanabi vai enfrentar o Araçatuba na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, no estádio Victor Víctolo, na cidade de Tanabi. Enquanto teremos aí o Andradina enfrentando o Bandeirante de Birigui, porque é um grupo que tem apenas... Tem 5, quer dizer, um número ímpar, um tem que folgar, será o América na próxima rodada. E é o grupo regional, né? Exatamente. Tá aí, Ana. Mais alguma coisa? É isso. Que bom. Boas notícias. Um abraço, Aninha. Tchau, até amanhã. Até amanhã, Aninha. Tá aí. Amanhã a Aninha traz a classificação, mostra aí a próxima rodada. Vaza, Ana. Pode ir. Tá? Legal. No bom sentido, né? Ele ri, né? É isso. E aí, Mari? Aninha, vaza é brincando, né? A gente é amigo, pode falar, né? Vamos atualizar os casos da Covid, Storino. E antes de passar os números daqui de São José do Rio Preto, o ex-prefeito Valdomiro Lopes testou positivo para Covid. Ele está internado no Hospital Albert Einstein. A esposa dele, a doutora Eliana Lopes, também testou positivo, mas com sintomas mais leves. E ela está fazendo a companhia para ele lá em São Paulo. Ele está bem de saúde, o doutor Valdomiro? Ele está bem. Segundo a entrevista aí que ele concedeu ao jornal DL News, ele falou que é só por cuidados, né? Por precaução, porque ele tem algumas comorbidades. O pessoal fica enchendo a paciência, falando assim, doutor Valdomiro, porque você não tratou pelo SUS, Ele falou, eu fiquei doente em São Paulo, vou para Rio Preto, segundo ele. Então, tá aí a justificativa, né? Porque se eu também tivesse o Albert Einstein, também eu ia atuar lá, viu? Não tinha problema, não. Né? Se tem o melhor, usa o melhor. Então não tem, a gente vai ter que fazer o quê, né? Mas o que, dona E Mari? a candidata à prefeitura também de Catanduva testou positivo, a Beth Saum do PT, ela tem 64 anos e ela fez aí a divulgação na rede social. Vamos ver esse vídeo dela. Olá pessoal, com muita transparência, quero vir aqui compartilhar com vocês. Nesses últimos dias eu fiquei um pouco indisposta, tive um pouquinho de febre e fui aconselhada pelo Dr. Ricardo Santaella a me recolher e, ao mesmo tempo, fazer o exame da Covid-19. Infelizmente, hoje eu tive o resultado e eu estou com o vírus. A gente espera que ela e o doutor Valdomiro melhorem. Agora, é interessante essa história do Covid. Acho que todos os candidatos de Catanduva foram contaminados, né, Mari? Isso mesmo, o padre, o Cassiado. Ricardo Rebelato, do PP, o padre Osvaldo, do PSDB, e o Roberto Cassiari, do Cidadania, todos testaram positivos para a Covid, e a Beth foi a última aí a testar positiva, a última candidata. Todos estão bem de saúde? Todos estão bem. Isso que é importante, né? Isso que é importante. Ô, Mari, eu vi uma notícia muito boa aí, eu não sei se você tem aí, eu fico muito feliz porque o posto da Anchieta, me parece que é o posto da Anchieta, né? Isso, a unidade de internação Covid, era um que posto de saúde que foi transformado. Como é que está aí? Continua funcionando ou não? Encerrou aí os atendimentos para os pacientes com Covid nesta segunda-feira. Nós temos essa imagem aí. Momento que eu esperava desde o início, olha aí. Que momento, né? Que maravilha, né? Agora espero que feche o do Jaguaré, né? Também é um posto que está atuando, eu não sei como é que está a capacidade lá. Olha só, apagando as luzes. Esse posto foi reformado agora há pouco, Mari, há pouco tempo ele foi reformado e logo foi transformado no hospital, porque o doutor Aldenes, ele disse que não queria criar hospital de campanha para não gastar dinheiro à toa. Agora o posto volta nos próximos dias, depois da desinfecção, aquela coisa toda, atender a população como unidade básica de saúde. Que boa imagem, né? Que bela imagem. Fecha tudo, excelente. Fecha, apaga a luz. E na quinta-feira desta semana encerra também o atendimento da UPA do Santo Antônio. Também eram outra 3, boa Mari. Notícia. Eram Isso, 3. Na semana passada 2 fecharam, né, do Vetoraço e da Vila Maior, agora a unidade do bairro Anchieta e nesta semana ainda do bairro Santo Antônio. Então 4 aí no total já vão estar aí com os atendimentos encerrados, Storino. E nós temos a arte aqui também para mostrar para a população justamente quais são as unidades que ainda atendem
a população e que estão aí com problemas respiratórios em casos leves. Então, quer dizer, eu estou lá com uma gripezinha, em casos não é a gripezinha leves, do presidente, não. Não, né? não é essa. Sintomas leves, então deve procurar lá no bairro Anchieta. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até 7 horas da noite. No Solo Sagrado, 24 horas o funcionamento. Já no bairro Estoril, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, e de sábado e domingo, das 7 da manhã até 1 da tarde. Já no bairro Caique, Cristo Rei, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. No Jardim Santo Antônio, até quarta-feira, vai ser das 7 até as 5 da tarde. E no bairro Lealdade e Amizade, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Temos aí também o atendimento da UPA Jaguaré. O atendimento é 24 horas, mas a pessoa não vai até lá. Não tem esse funcionamento de portas abertas. O paciente ele é encaminhado por um médico até a UPA Jaguaré. E tem também o pronto-socorro do bairro Vila Toninho, que tem um atendimento misto, casos leves e moderados. Quer dizer que o que está agora com casos mais graves continua sendo lá do Jaguaré, né? Isso. O restante são suspeitos. Suspeitos, Mari, casos nós teremos leves, aí a moderados. atualização dos casos de Covid hoje em Rio Preto à tarde? Temos à tarde, mas até domingo, 83 novos casos foram confirmados no município e 4 mortes. Hoje a cidade tem 25.007 casos confirmados da doença e 673 óbitos. 25 mil, já passamos dos 25 mil, né? Isso. Eu me lembro quando começou a pandemia, o Brasil tinha 25 mil casos, a gente ficava no assustado, horror, né? né? Assustado. Agora nós temos numa cidade 25 mil. Eu vi o candidato ali se assustando com os dados de Araraquara, né? Olha, os dados de Ribeirão Preto e de Rio Preto são assustadores. E as pessoas aqui, Mari, sempre reclamam de uma coisa. Eles fazem a comparação, o número de casos pela população e chegam à conclusão que os casos aqui são muito grandes. Eu realmente não sei fazer esse cálculo. Se você fizer realmente dividir lá 460 mil por esse número aí de casos, vai dar um número alto realmente. Mas a gente tem feito por um número de mortos, que é um número que nos preocupa mais, que a maioria dessas pessoas aí se recupera, graças a Deus. Então, a gente pede até a prefeitura que agora explique essa situação, né? Porque as pessoas, mas que aqui o caso é assustador. Eles dizem que não é assim, que não é tão assustador, segundo as autoridades, né? Que está sob controle. Mas o que, dona Mari? Só para passar a ocupação da Santa Casa de São José do Rio Preto nesta segunda-feira, tem 19 pacientes internados na enfermaria e 35 pacientes internados na UTI. Louco. Diminuiu, hein? Diminuiu. Que bom, hein? Olha aí, rapaz, isso aqui é só pacientes de Rio Preto. Só São José do Rio Preto. Mais o que, Mari? Vamos para o dado de Araraquara, que no momento tem 5.180 pacientes infectados e 61 mortes. Teve um aumento aí também no número de mortes estorino em Araraquara nas últimas horas. Ribeirão Preto, vamos ver ali na arte, 29.618 casos já confirmados e 811 mortes também já confirmadas. Você vê a diferença de Rio Preto para Ribeirão, a diferença de mais ou menos 200 mil habitantes? Mais ou menos isso, a diferença de 4 mil mortos, né? A diferença, de casos confirmados, desculpe. E uma diferença de 811 de 300 mortos a diferença. É o que eu falo, eu não sei a proporção. As autoridades deviam explicar isso melhor. Né? A gente divulga os fatos aqui. Agora, se a gente ficar analisando sem nenhum conhecimento, aí fica complicado, complica mais a vida de todo mundo. Principalmente nesse momento, né, Mari? É isso mesmo, Estorino. Mais Temos o que, Mari? também as cidades aqui da região, Araçatuba, Catanduva, Araçatuba, 6.731 casos e 155 mortes. Catanduva, 5.542 casos e 153 mortes. Olímpia, 2.610 casos e 67 mortes. Mirassol, 1.964 casos e 53 mortes. Sertãozinho, 5.550 casos e 105 mortes. Américo Brasiliense, 648 casos e 12 mortes. Pois é, está aí, portanto, a relação da Covid nas nossas regiões de cobertura da TV Morada. Vamos àquela notícia triste, né? A moça de 50, a senhora de 53 anos, foi morta pelo ex-marido que achava que era propriedade dele. Ninguém é propriedade de ninguém. A verdade é essa, né?
É isso mesmo. Que tragédia. Onde foi isso, Mari? Foi em Miguelópolis, região de Ribeirão Preto. A vítima tinha 53 anos, foi morta aí pelo ex-companheiro de 68 anos. Segundo a polícia, ele se matou após a execução aí da esposa. Ele utilizou um revólver calibre 38, que foi usado para os disparos, e essa arma foi apreendida aí na casa da vítima, onde tudo aconteceu no centro do município. Então, o senhor José Aparecido Francisco e a ex-esposa dele, Carmen Lúcia Ulian, de 53 anos. Os dois, apesar de separados há algum tempo, eles moravam em casas próximas. Mas o que, Mari? Contrabando na BR? Contrabando na BR, temos o vídeo aí, uma Mostra apreensão avaliada aí em 30 mil reais, equipamentos eletrônicos, tem um celular stop relógios, aí, uma operação aí feita pela Polícia Rodoviária Federal. A mulher, era uma mulher que estava com toda essa carga aí, ela foi ouvida e liberada, mas vai responder aí por contrabando e a pena pode chegar de 1 até 4 anos de prisão. Será que é o carro que eu vi ontem na BR quando nós viajamos para Araçatuba? Ela estava dentro de um polícia? ônibus. Ela estava dentro de um ônibus que fazia a linha Campo Grande a São José do Rio Preto. Fechando a história daquele cidadão que surtou, enfrentou o BAEP de maneira profissional, conseguiu controlar a situação rapidamente, Mari. Pois é, isso aconteceu no bairro São Diocleciano. Ele disparou 15 vezes, segundo a polícia, ameaçou a família dele de morte, acabou atingindo o carro das equipes policiais e foi levado para a UPA Jaguaré, da UPA para uma outra unidade de atendimento. De lá foi levado para o Hospital Bezerra de Menezes. Só que o senhor, quando sair do Bezerra de Menezes, o senhor vai lá para a central de captura da DEIC, viu? Vai surtar em outra freguesia, né? Nada é justificável. Deu sorte, hein? Porque enfrentou o BAEP segurou até tiro no escudo. Foram 2 horas aí de negociação, segundo a polícia. Bom, profissionalismo, né? Isso é profissionalismo. Vamos embora, Mari? Vamos, até amanhã. Até amanhã, Mari. Muito obrigado pela audiência. Fique agora com o horário político. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. E logo mais à noite, a partir das 20h30, tem o nosso 60 Minutos, um programa de debate. Então, todos, uma ótima semana.